6h50 da manhã, olha pra mim, minha aparência, como que tá, tô parecendo uma louca fugitiva do manicômio. Mas levantei não faz muito tempo, muito sono, muito cansaço, gente. Vocês não têm noção. E minha bebê agora que acalmou um pouco, dormiu, né, mamou, troquei ela. Tá bonitinha ali dormindo, parece um anjinho. E a mãe, geralmente as mães fica assim, descabelada, com os cabelos granhados, com olho fundo, às vezes com uma olheira aqui, né? Eu até que eu não tô, eu acho muito. Mas essa noite até que eu consegui dormir um pouquinho mais, porque tava frio, tá frio. Gente, tá um frio aqui que vocês não têm noção. E aí tava friozinho e eu acho que a Belinha, minha bebê, ela dormiu melhor, dormiu mais, né? Ficou mais quietinha, né? Bem quentinha, enroladinha e tal. Enfim, gente, o tema de hoje é paciência. Vocês têm? Eu não tenho. É uma coisa que eu tenho pedido muito pra Deus. Vocês veem que tem alguns vídeos aí que eu perdi até a paciência, né, com meu pai, porque aconteceu umas coisas chatas, traição, falsidade, né? E às vezes eu tenho até que refrear minha boca um pouco, porque assim, o meu agir, eu ajo muito no impulso, né? Pra fazer as coisas. E isso é muito ruim, principalmente pra uma pessoa que tá trilhando os caminhos de Deus, que, né, se diz cristã, que nem eu, né? Mas eu falo pra Deus, Senhor, eu aceitei o Senhor como a Jesus tudo, né? Me falo que eu sou cristã, tô aí na luta tentando, né? Ser aquela cristã, aquela serva, né? Que te agrada, mas às vezes eu chuto o pau da barraca, assim, perco a paciência, não tenho paciência. Mas é compreensivo também, né, gente? Por um lado, porque eu tenho um transtorno bipolar. Quem conhece esse transtorno sabe que a gente não se controla, né? E eu venho pedindo a cura pra Deus, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Se Ele não me curou até agora, né? É porque Ele tem os motivos dele, né? Mas eu tenho pedido muito a cura, tudo. E eu tenho depressão também, né? Epilepsia. E tudo isso faz a pessoa ter esse descontrole emocional, faz a pessoa ter isso daí, né? Então, por um lado, até é compreensivo, né? Então, gente, quem estiver olhando pra mim assim, fala, meu Deus, de onde que veio esse espantalho? De que cemitério saiu, meu Deus. Não, mas eu quis aparecer exatamente assim, gente, pra vocês verem como que tá sendo minha rotina. Não quis enfeitar nada pra vocês verem a realidade, porque tem muita gente que fica, né, aparecendo aí nas telinhas, no YouTube, tudo, do jeito que ele não é, enfeitando, né, querendo, né, é, mudar aquilo que realmente é na realidade, né, e eu não gosto muito também de ficar fazendo muito isso, eu prefiro mais as coisas mais no natural. Então, gente, a paciência é uma coisa que quando a gente tem esses problemas assim de não conseguir aquilo que não tá no alcance da gente, eu aprendi uma coisa na vida, a gente tem que pedir para Deus, colocar na mão de Deus, né? Porque só Ele, aquilo que tá além do nosso alcance, aquilo que a gente não pode fazer, a gente tem que reconhecer que não tem jeito, né? Que a própria palavra fala, né? Palavra de Deus. Sem Deus nada podemos fazer. Então, a gente coloca na mão de Deus, né? Porque sem Ele nada nós podemos fazer, na verdade, né? A gente não deita, não dorme, não acorda, não levanta da nossa cama. Então, a própria palavra diz isso, né? Então, é o que eu tô fazendo, né? Depositando na mão do Senhor, né? Aquilo que não tá no meu alcance. Porque tem gente que tem coisas que não tá no alcance dela e ela fica, tipo, dando murro em ponta de faca, fica tentando à força conseguir, sabe que não tá no alcance dela, mas ela fica ali, não quer deixar na mão do Senhor, não quer confiar, ou não consegue, tem essa dificuldade também. Então, mas mesmo assim a gente tem que, né, se a gente não consegue confiar também, coloca esse outro detalhe na mão do Senhor, né, que a gente, meu esposo tá entrando aí, tá, gente? Que a gente consegue, a gente chega lá, né? Então, tem gente que não consegue fazer isso. Ele tá trazendo o meu café da manhã.
Pão frito. Ai, adoro pão frito de manhã. Então, gente, aquilo que a gente não consegue, não adianta a gente ficar se matando, sofrendo, porque a gente vai causar mais sofrimento pra gente mesmo, né? Se a gente tentar fazer pela nossa própria força humana, uma coisa que a gente sabe que não tá no nosso alcance, uma coisa que a gente não consegue e a gente quer fazer, às vezes por orgulho, né? Não quer deixar na mão de Deus, às vezes porque tem um certo receio, um medo de confiar no Senhor. Eu tive muito receio de confiar. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de confiar em Deus, sabe, gente? Então, essas coisas eu vou clamando, eu vou orando. Deixa eu contar uma coisa bem interessante aqui, um testemunho que aconteceu comigo, é bem curtinho. Eu orava nas madrugadas, quando eu tava grávida, né? Principalmente no final da minha gestação. Eu acordava às vezes sem sono, muitas vezes eu acordei, né? Perdi o sono, ou às vezes acordava meia sonolenta, meia com sono assim, parece que era Deus chamando, sabe? Eu pra orar. E foi muito sacrificado na minha gravidez, porque a gente não tinha um carro pra eu estar indo fazendo pré-natal. Muitas das vezes eu andava muito, era longe o hospital, eu ia de a pé, ou tinha que estar dependendo dos outros, né? Pra me levar, e era muito humilhante, era muito ruim. Essas pessoas que eu dependia demonstravam uma má vontade de fazer por mim, né? E na maioria das vezes é da família mesmo. Então eu comecei a orar 3 horas da manhã, duas e meia, quase todo dia, gente, quase todo dia praticamente. Eu não falhava, era difícil eu falhar. E ali eu chorava nos pés do Senhor, eu ia ali na sala, né, da minha casa, da casa que eu moro de aluguel, e chorava e clamava para Deus preparar esse carro, né? E a gente tinha uma caminhonete, mas estava tendo muito problema mecânico, dando problema. A gente não estava conseguindo manter, assim, fazer a manutenção, tudo, né? Então a gente deixou lá na cidade que a gente veio, em Americana, para vender. E tava amarrado isso, ó, já há muito tempo e não conseguia. E aí eu falei, né, pra Deus, eu pedia nas madrugadas, Senhor, faz com que a gente consiga vender essa caminhonete do meu esposo e pra gente conseguir pegar um outro carrinho, né, porque ficar sem carro é muito ruim. A gente veio aqui pra Minas e ficou sem carro, porque a caminhonete ficou lá na concessionária pra vender, né. Então, era muito sacrificado, eu sofria muito. E eu tinha que ficar de repouso, nem podia estar andando, que era a gravidez de alto risco. E foi, gente, eu orava nas madrugadas. Demorou, não foi uma coisa que Deus fez assim a obra, sabe? No instalar de dedo. Mas aí, quando veio, a obra foi linda. Apareceu uma pessoa que era amigo até do meu esposo, um amigo de muitos anos, né? Amigo de estrada, assim, também, de caminhoneiro, né? E conhecia bem ele. Aí ele ofereceu um carro, né? Esqueci a marca do carro agora, não gravei ainda de cabeça. E ofereceu um carro bom, o carro semi-novo, o carro equipadinho, revisadinho, tudo nos trinques. O carro, ó, o carro, ó, nos trinques, gente, não tem nem sei explicar. Então, aí ele ofereceu esse carro e um valor em dinheiro para voltar, né? Aí deu tudo certo, meu esposo aceitou a proposta, ele veio trazer o carro aqui, né? Então, assim, Deus preparou tudo, sabe? Então, quer dizer, eu confiei no Senhor, eu fiz um propósito, eu tive que dar um primeiro passo, eu tive que fazer um propósito de oração e ter paciência, esperar no Senhor e confiar e crer que Ele ia, né, fazer a obra e Ele ia me dar esse carro. Então, o que eu falo para vocês? A paciência e todos os outros problemas que você tem, alguma dificuldade espiritual, você sempre tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo e não dar essa chance, né, se permitir, dar essa chance para si mesmo, se permitir, né, confiar e colocar na mão do Senhor, entregar na mão de Deus, para conseguir, né, que Deus trabalhe e conseguir reverter essa situação, você nunca vai sair disso e vai. E um abismo leva a outro abismo, sabe, gente? É o que a palavra fala, né?
vai sempre de mal a pior, de mal a pior. Eu sei porque eu já sofri muito com outros tipos de problema assim, né? Emocional, coisas que não estavam no meu alcance, que eu não conseguia fazer. E eu não conseguia colocar na mão do Senhor. Eu não conseguia me permitir, me dar uma chance, né? Para mim mesmo e dar uma chance até para o próprio Deus da gente, né? O próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo. Para Ele mostrar que Ele é fiel na nossa vida, que Ele nos ama e que Ele faz, né? Que Ele é misericordioso, que Ele faz. Então a gente quando a gente não consegue, que a gente não dá esse primeiro passo, não se permite, né, confiar e descansar nele, a gente sofre muito, porque eu sofri muito já na vida, gente. Eu sofri demais, porque a coisa ia ficando de mal a pior, e o problema só se agravando, e aquela agonia. E aí, a partir do momento que eu comecei a confiar mais e me permitir, né, colocar na mão dele e respirar, né? A partir do momento que eu comecei a fazer mais isso, eu vi que parecia que tinha saído uma carga dos meus ombros, sabe? Que eu tinha arrancado um peso enorme, parece que eu tava com toneladas nas minhas costas. E aí aliviou muito. É lógico que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, eu não confio assim 100%, tô pedindo para Deus em oração também. Mas já aliviou muito, gente. Só de eu ter conseguido, assim, uma porcentagem, um tanto já confiar em Deus e entregar muita coisa na mão dele e confiar e descansar nele. Parece que você tá leve, sabe? Parece que você foi arrancado de cima de você. Algo de muito ruim, sabe? Você consegue se sentir melhor, sai aquele mal-estar, sai aquele peso, sai aquela opressão, sabe? Então eu falo pra você, se você tem essa dificuldade, né, de ter paciência com as coisas, porque muitas pessoas às vezes ofendem a gente passa por muita traição dentro da família, muitos problemas familiares, problema financeiro, né? E tem que ter muito jogo de cintura, muita paciência, né? Para lidar com essas situações da vida, porque a vida é assim. Minha mãe falava, filha, a vida não é um mar de pétalas de rosas, né? Um mar de rosas, né? Então, a vida é difícil. Ela falava, a vida é muito dura, muito difícil, injusta, mas se você se apegar com Deus e colocar os teus caminhos, entregar os teus caminhos ao Senhor, o mais Ele fará, né? E tudo se tornará mais fácil. E eu não entendia isso. Aí, a partir do momento que, quando eu consegui, né, entregar mesmo mais as coisas ao Senhor, que ela falava aquele negócio que fica mais fácil, aí eu entendi o porquê que ela disse que fica mais fácil, porque aquela carga emocional, aquela opressão, aquela coisa ruim que você sentia, de você estar, né, batendo um braço para sobreviver, um braço por dia para sobreviver, e tentando resolver as coisas pela sua própria força humana, então aqui isso tudo causa, né, uma coisa ruim, causa uma opressão. Então, a partir do momento que você pega essas coisas e coloca na mão de Deus e deixa Ele resolver para você e confia e crê que Ele vai resolver, que vai ficar tudo bem, que Ele tá em boas mãos, nossa, mas sai um negócio assim, um peso mesmo assim de você, sabe? Sai um fardo. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Peregrino, é lindo. Que ele tá carregando um fardo, né? Ele tá carregando um peso, não sei se é uma mochila, um negócio. Eu não lembro direito, faz muitos anos que eu assisti. E ele tá carregando, né, aquele peso, aquela bagagem, né, em cima dos ombros. Aquilo chega a deixar ele meio encurvado, assim, que é um peso, né, um fardo. Representa os problemas que a gente não consegue entregar nos caminhos do Senhor, não consegue entregar na mão do Senhor, né? Então aquilo pesa, aquilo causa muita coisa ruim na gente, causa mais problema, né, ainda. Além dos problemas que a gente tem, que a gente não consegue entregar ao Senhor, causa mais aflição, mais angústia, parece que ajuda a piorar a coisa. E aí, quando ele chega num determinado ponto lá que ele passou por um processo, né, de assim, um processo de molde do Senhor, de um trabalhar de Deus, que ele consegue entender, né,
a fidelidade do Senhor, entender o amor de Deus e o que Ele faz por nós e consegue, né, se livrar daquele... Chega um momento do filme que ele se livra aquele fardo cai sozinho, né? É removido, porque ele conseguiu se permitir colocar nas mãos do Senhor né, e confiar. Então aquele fardo cai, aí ele tá livre, né? Ele tá leve, consegue andar melhor. Então ele já tá bem melhor agora, né? Aquilo saiu de cima dele. Então é bem isso. É bem, na nossa vida real é bem assim mesmo. E eu falo por experiência própria, porque comigo foi assim. Eu ainda tenho uma cotinha ainda de fardo ainda para ser removido, porque como eu falei, eu ainda não consigo confiar no Senhor 100%, né? Para que Ele venha me dar a paciência que eu necessito. Mas já melhorou muito, gente. Já melhorou quase que 100%, assim, muito. Então eu falo para você, faça isso, né? Eu sei que o primeiro passo é difícil, mas quando você consegue dar esse primeiro passo, tudo flui. Tudo, sabe, tudo vai para frente, tudo flui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do Diário de uma Bipolar de hoje. Vou tomar meu café e a gente se fala, a gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau, valeu!